A crença de Maria ou a crença em Maria? A primeira opção te dá uma fé correta, uma fé justa, uma fé vitoriosa. A última opção é um dogma criado pela Igreja Católica, pois a própria Maria falou para nós: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou na humilde da sua serva. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Em ambos os casos, em ambos os versículos bíblicos que citamos, ela se intitula como serva e não como senhora. A crença de Maria traz ela como serva. A crença em Maria é um dogma católico que trouxeram vários títulos para ela de senhora. Então vem comigo que nós vamos discorrer sobre este assunto aqui agora. A crença de Maria e a crença em Maria. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você. Manhã, tarde ou noite, a qualquer hora que você esteja assistindo esta programação ou mesmo ouvindo, aqueles que estão conectados conosco pela Pedra Branca FM e pela Gravatar FM Nova Olinda, que Deus vos abençoe. E aqueles que estão assistindo conosco pelo Facebook e que vão assistir pelo nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, que Deus vos abençoe, que Deus vos recompense. Então a nossa intenção com esta programação não é confrontar a sua crença, confrontar contra esta crença que você tem em Maria, mas te mostrar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei que tem pessoas católicas que me assistem e aí a minha intenção não é confrontar contra você, não, mas te mostrar a verdade do assunto e o dogma católico da crença em Maria. Nunca creia em Maria como intercessora, como alguém que pode fazer alguma coisa para a tua salvação, como alguém que pode te ajudar na salvação. Não. Ela foi uma serva, foi um exemplo de vida e você hoje deve carregar consigo a crença de Maria, como ela creu. E nós vamos explicar aqui como ela creu. Ela mesma disse: fazei tudo o que ele vos disser. Bom, se você quer seguir a ordem dela, ou mesmo quer seguir o que ela disse, faça tudo o que Jesus ensinar. Então, receba o que Jesus ensina. Foi assim que Maria trouxe o ensinamento. Ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Se você caminhar fazendo tudo o que Jesus disser para você fazer, você caminhará bem, caminhará seguro e estará salvo. Então veja só. Não quero confrontar, quero te mostrar a verdade do assunto. O dogma criado pela Igreja Católica, que faz de Maria uma intercessora, uma rainha dos céus, mãe de misericórdia, advogada nossa. Isso são títulos dados a ela pela Igreja Católica. Mas Maria nunca se intitulou como sendo rainha dos céus, como sendo advogada, como sendo intercessora, como sendo a mãe de misericórdia. Não. Existe, se você for hoje na internet, no Google, existe mais de 1000 títulos de Nossa Senhora para Maria. Mas ela nunca se intitulou como senhora, mas como serva. Eis aqui a serva do Senhor,
cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a crença dela. Observe. Mas vamos lá, vamos entender aqui o assunto. Existem alguns teólogos fajudos, teólogos sem futuro, que acreditam que Jesus não nasceu do nascimento virginal. Acredita que ele é filho de José. Mas isso é uma farsa, porque a própria Bíblia diz que Jesus nasceu de um nascimento virginal. Isaías 7,14 nos ensina: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Agora nós temos Lucas capítulo 1, ensina o anjo vindo até Maria e trazendo a mensagem de Deus, o anjo Gabriel, dizendo que ela iria conceber e dar à luz a um filho. Maria pergunta assim: mas eu sou virgem. O anjo diz: o Espírito descerá sobre ti e te envolverá como uma sombra. E o santo que há de te nascer será chamado Filho de Deus. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Observe. Ali estava o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. Que uma virgem iria conceber do Espírito Santo. O Espírito Santo iria criar tanto o óvulo como o germe de vida, fecundar e colocar no útero de Maria. E ali iria gerar Jesus. O embrião começaria a se desenvolver para formar aquele corpo chamado Jesus. E Jesus é o corpo de Deus na terra. É Emanuel, Deus conosco. Deus é Espírito invisível, infinito, que enche céus e terra. Gerou Jesus este corpo para ele habitar dentro deste corpo e andar no meio dos homens. É o verbo, o Logos, que é o próprio Deus se fazendo carne e habitando no nosso meio. Então agora os trinitarianos caem por terra agora, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. A doutrina fajuda da Trindade, a doutrina falsa da Trindade diz que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. São três pessoas distintas na divindade. Então, se são três pessoas distintas, quem gerou Jesus? Foi o Pai ou foi o Espírito Santo? Ora, isso é uma doutrina fajuda que cai por terra. Mateus 1,23 diz: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Quem gera é Pai. O Espírito Santo é o próprio Deus, porque Deus é Espírito invisível que enche céus e terra. Habitou naquele corpo chamado Jesus e andou no meio dos homens. Então não existe esta coisa de três pessoas distintas na divindade. Não. Existe um Deus que é Espírito que se fez carne. Para ele se fazer carne, ele tinha que se reproduzir, ele tinha que reproduzir uma célula sanguínea. Ele tinha que gerar um corpo para este corpo ter sangue. E este sangue seria o sangue do próprio Deus, como diz Atos 20 e 28. A igreja foi comprada pelo sangue de Deus. Então, este corpo chamaríamos de Filho de Deus. Então é a filiação. A filiação não vai deixar de existir até que todo o reino seja entregue ao Pai. Este é outro assunto, nós não vamos nos deter nisto. Mas veja só, a crença de Maria. Jesus nasceu do nascimento virginal. Por quê? Porque ele era o sangue puro. Toda pessoa que nasce do sexo é pecador. O salmista diz: em pecado fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então todas as pessoas que nascem da relação sexual de um homem e de uma mulher são pecadores. Jesus nasceu do nascimento virginal. Ele foi gerado por Deus no ventre de Maria. Então aquilo é um sangue puro. É o sangue de Deus, é o sangue limpo que seria derramado em favor de nós. Eu só estou aqui hoje limpo e purificado por causa deste sangue que é um sangue puro. Então veja só. Então esses teólogos fajudos aí caem por terra. Jesus nasceu de um nascimento
virginal porque ele era um sangue puro e ele não era pecador. Pecador nasce do contato do homem e de uma mulher através do sexo. Mas Jesus não nasceu da via sexual. Então veja só. Ali, aquela profecia de Isaías 7,14 estava se cumprindo naquela virgem. É interessante notarmos que é o seguinte, que os sacerdotes preparavam as suas virgens para que aquela profecia de Isaías 7,14, a virgem conceberá e dará à luz um filho, se cumprisse em alguma das suas virgens. Observe, os sacerdotes daquela época, os religiosos. Então você vai ter o seguinte, porque os religiosos pensam que tudo que Deus vai fazer, tudo que Deus irá fazer, tem que ser por eles. Tudo que Deus pensar em fazer tem que ser por eles. Não. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele quer. Ele usou uma jumenta para refrear a insensatez de um profeta. Então Ele usa como Ele quer, da maneira que Ele quer. Da cidade mais mesquinha que havia em Israel, sairia aquela... Maria veio da cidade mais mesquinha que havia em Israel e era uma virgem pobre. Uma pessoa pobre de uma cidade mesquinha, da cidade mais mesquinha, veio a bendita entre as mulheres. De todas as virgens que havia em Israel, ela foi a escolhida para ser aquela que iria carregar Jesus no seu ventre. Mas por que ela foi a escolhida? Porque ela era aquela que tinha a vida mais ligada em Deus. O profeta lembrando disse que Maria foi buscar água no poço e aí o anjo veio até ela. Aí disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, ou seja, tu foste a escolhida entre todas as virgens de Israel para ser a mãe do Salvador, ou seja, para carregar Jesus no seu ventre. Observe, você vai ver que Jesus nunca chamou Maria de mãe. Nunca chamou Maria de mãe. Em nenhum momento ele chama ela de mãe. Porque ela não era a mãe dele. Eu já expliquei isto em outra ocasião, que ela era como uma incubadora. A incubadora, quando uma criança nasce de 7 meses, você coloca aquela criança em uma incubadora para que complete seu tempo. Até completar os 9 meses e a criança será retirada dali. A incubadora não é a mãe da criança, mas a incubadora é o veículo pelo qual a criança foi colocada até que se completasse a idade. Então Maria foi o veículo pelo qual Deus usou para carregar Jesus no seu ventre. Mas de todas as virgens de Israel, ela foi a escolhida, porque ela era aquela que mais pensava em Deus. E quando você pensa em Deus, você conversa sobre Deus, você atrai Deus. Você é aquilo que você pensa, você atrai aquilo que você pensa. Por isso que nós temos aí hoje um mercado, as pessoas com vídeos no YouTube dizendo para os outros usar o seu pensamento positivo. Porque a Bíblia já ensinou, como pensa, assim serás. Está abarrotado de pessoas convocando outras pessoas para usar o pensamento positivo para ganhar dinheiro. Eles querem usar o pensamento positivo para ganhar dinheiro, não para salvar a sua alma. Maria pensava em Deus, ia para o poço pensando em Deus, e quando você pensa nele, você atrai ele. Os discípulos no caminho de Emaús iriam conversando sobre Jesus e o que tinha acontecido. Jesus apareceu para eles. O que acontece hoje com as pessoas é que elas não pensam mais em Deus, o profeta diz, elas não pensam mais em Deus, elas não buscam a Deus, elas não estão com a mente ligada a Deus, então Deus não aparece para elas. Você atrai aquilo que você pensa. Pense em Deus que você vai atrair Deus para a tua vida. E não tem coisa melhor. Esta é a melhor atração que existe. É atrair Deus para a nossa vida. Então ela foi. E aí o anjo veio a ela e falou que ela iria conceber. Ela disse, mas eu sou virgem. Ele disse, o Espírito descerá sobre ti e te envolverá como uma sombra.
E o santo que há de te nascer será chamado Filho de Deus. O que foi que ela disse? Ela argumentou e buscou uma lógica para aquilo? Não. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Observe, fé não é baseada em lógica e argumentos. Fé deve ser baseado em experiência. Ela teve uma experiência, ela creu. E ela creu naquilo que nunca tinha acontecido no mundo. Esta é a crença de Maria. O quê? Desde quando era mundo, desde que o mundo começou a existir, que nunca tinha se ouvido falar que uma virgem tinha concebido. Ela creu em algo que nunca tinha acontecido na vida. Isso é uma fé inabalável. Isso é uma fé verdadeira. Esta é a crença de Maria. É crer em algo que nunca tinha acontecido. É crer em algo impossível aos homens, mas possível para Deus. Esta é a crença de Maria. Não é a crença em Maria, mas a crença de Maria, porque a própria Maria precisou receber o Espírito Santo lá no cenáculo, juntamente com os apóstolos. Maria diz que tinha um Salvador. Maria não é mãe de Deus. Maria diz que Deus era o seu Salvador. Maria, mãe de Deus, isso é uma crença, é um dogma católico errado. E você está conhecendo a verdade para que a verdade venha te libertar. Então ela veio a crer em algo que nunca tinha acontecido. Hoje eu posso dizer assim, eu fui curado de insônia, fui curado de enxaqueca. Então quando você crê em algo que já aconteceu em tua vida, é mais fácil. Ou mesmo que você presenciou, que você testificou e viu, cegos vendo, aleijado andando, isso é mais fácil você crer. Agora, crer em algo que nunca tinha acontecido, algo que é impossível aos homens, algo que jamais o homem pode fazer, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então Maria creu naquilo que era impossível aos homens, mas para Deus era possível. Então, esta é a crença de Maria. Ela tinha que crer em algo difícil, em algo que nunca tinha acontecido. Mas ela creu e viu as escrituras de Isaías 7,14 se cumprir nela. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A palavra que o mensageiro trouxe, o anjo trouxe, engravidou Maria. Porque aquilo era a palavra de Deus e é a palavra que gera. É a palavra que gera. Creia na palavra para você ver se aquilo não se concretiza em sua vida. Se você precisa de cura, de libertação, de salvação agora, se você crê, aquilo será concretizado em sua vida. Pode ter certeza disto. As promessas de Deus serão concretizadas em tua vida. Então vamos lá. Observe só, para a gente concluir aqui. Maria, ela quando ouviu aquilo, ela partiu regozijando-se de alegria. Não importava a opinião pública, não importava para ela o que as pessoas iriam dizer. Ela se regozijou, se alegrou. Mesmo que alguém dissesse que aquilo seria um adultério. Mesmo sabendo que José não iria aceitar aquilo. José, sendo um homem justo, ele iria deixá-la secretamente e iria embora. Sairia daquele local. Mas sendo um homem justo, ele não queria difamá-la. Ele tinha direito de entregar ela para o sacerdote para ela ser morta. Acusá-la de adultério para ela ser morta. Mas José era um homem justo e a qualidade de um justo é não difamar ninguém. Não confunda difamar com falar a verdade. Falar a verdade é uma coisa, difamar é outra coisa. Então, ele iria deixá-la secretamente para não entregá-la ao sacerdote. Então, o anjo, Deus providenciou, o anjo veio a ele em sonho
e disse: não temas, José, receber Maria como tua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Quando Deus faz a obra, Ele faz completo. Deus não deixa pedaços. Deus já estava providenciando uma convicção em José para aquilo que iria acontecer. Então Maria não teve medo de se regozijar, não teve medo da verdade. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Pouco me importa a opinião pública, se vão dizer que eu adulterei, se vão dizer que eu fiz isso. Os fariseus acusaram Jesus de ser filho ilegítimo. Eles acusaram Jesus de ser filho ilegítimo. Disseram que ele tinha nascido fora do casamento. Não importava. O que importa é a palavra de Deus se cumprir em minha vida. Eu creio nas Escrituras, creio na palavra de Deus. Maria creu e aquilo se concretizou. Eu quero crer como ela, não crer nela. Eu quero crer no impossível como ela creu. Então você que me ouviu, católico, não creia em Maria para te ajudar, mas creia como Maria que você estará bem. Muitas pessoas chegarão diante do juízo final. Adoradores de Maria, que adoraram Maria, porque o dogma da Igreja Católica ensinou: Maria está salva, Maria está na sexta dimensão, na glória, no local dos salvos. Agora, muitas pessoas que creram em Maria vão se perder. Diante do juízo final, Maria irá dizer para elas: eu nunca mandei vocês crer em mim. Agora vocês deveriam crer como eu criei. Faça tudo que ele vos disser. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Esta é a crença de Maria. Crê no impossível. E se algo está acontecendo agora em tua vida que é impossível aos homens, eu te digo uma coisa: é possível para Deus. Creia, somente creia e você será restaurado. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a qualquer hora que você esteja ouvindo e assistindo esta programação. Que Deus te abençoe e te ajude. Shalom. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.